Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante aqui dentro do nosso corpo, o das células TCD8+. Pensa nelas assim como os soldados de elite do sistema imune, sabe? Aquelas especializadas em lidar com células que foram, sequestradas por vírus ou que viraram tumorais. A nossa conversa hoje vai se basear nos pontos-chave de um material focado justamente em como elas se formam e como agem. Ok, então qual a nossa missão aqui? É tentar entender como uma célula T CD8+, digamos novata, né, se transforma nessa máquina de matar super eficiente, o linfócito T citotóxico, o CTL, como ela faz para eliminar os alvos e porque mesmo sendo tão potentes, elas podem ser controladas ou até ficarem cansadas. Vamos tentar desembrulhar isso? Exato. E entender isso é fundamental. Não é só para saber como a gente combate uma gripe, não. Isso impacta diretamente em como a gente pensa, por exemplo, em tratamentos para câncer ou como controlar a rejeição de transplantes, sabe? E um ponto crucial é esse mesmo. Elas não saem por aí atacando do nada. Precisa ter um processo bem específico de ativação, de diferenciação, para elas ficarem prontas. Certo. Então, vamos começar pelo problema. Vírus, alguns micróbios, eles são mestres em se esconder dentro das nossas células, né? Usam a nossa própria estrutura para se multiplicar. Como é que o corpo lida com um inimigo assim, tão camuflado? Pois é, aí que entram os CTLs, CD8+. São a resposta principal para esse tipo de invasor. A estratégia é bem direta. Achar a célula que está infectada ou que está diferente, tumoral, e eliminar, para cortar o mal pela raiz, né? E como você falou, além das infecções, são chave contra tumores. E, claro, tem o lado da rejeição aguda de transplantes, onde elas são as principais vilãs, digamos assim. Elas são a linha de frente efetora da linhagem TCD8+. Aqui a coisa começa a ficar, muito interessante mesmo. Como essa célula TCD8+ ingênua, recém-saída da formação, vira esse CTL? Pelo que entendi, parece que é parecido com outras células T. Precisa de duas coisas: reconhecer o inimigo, o antígeno, e receber um sinal de ok, pode ir, um coestímulo. É isso? Perfeito. É bem por aí. Vamos ver os passos. Primeiro, o reconhecimento do antígeno. As células dendríticas, as DCs, são as grandes apresentadoras de informações nesse processo. Mas tem um detalhe curioso. Pensa comigo. Como uma DC vai apresentar um pedaço de um vírus que está, sei lá, numa célula do fígado, e não nela mesma? Boa pergunta. Como ela faz isso? Então, existe um mecanismo muito esperto chamado apresentação cruzada. Algumas DCs especializadas conseguem, capturar fragmentos de células que morreram, células infectadas ou tumorais. Elas processam as proteínas de dentro dessas células e apresentam os pedacinhos importantes, os antígenos, nas suas moléculas de MHC de classe 1. É esse sinal que a célula T CD8+ virgem reconhece. Tem até uns subtipos de DCs que são melhores nisso. Ah, entendi. A DC funciona como uma sentinela que coleta informações do campo de batalha e mostra para o recruta CD8+. Faz sentido. Mas o material fala também da ajuda das células T auxiliares, as CD4+. Elas sempre participam ou é só às vezes? Olha, nem sempre são 100% necessárias, mas na maioria das vezes elas são bem importantes sim. Principalmente quando a ameaça não dispara um alarme tão óbvio para o sistema imune inato. Pensa em infecções virais mais escondidas, latentes, ou em tumores, ou mesmo nos transplantes. Aí a ajuda das CD4+ se torna crucial. E ela vem basicamente de duas formas. E quais seriam? Primeiro, elas soltam substâncias químicas, as famosas citocinas, que funcionam como mensagens de incentivo, sabe? Estimulam diretamente a célula CD8+ a virar um CTL. E segundo, que é bem interessante, elas podem licenciar as DCs. É como se a célula CD4+, ao conversar com a ADC por meio de umas moléculas chamadas CD40L e CD40, desse para ela uma autorização especial, um apply aid.
essa DC licenciada fica muito mais potente para ativar a célula T CD8+. Ela passa a mostrar mais daqueles sinais de confirmação, os coestimuladores, na superfície dela. Nossa, faz todo sentido. É como um sistema de dupla checagem e de impulso extra. Legal. E falando nessas mensagens químicas, as citocinas, quais são as principais para essa transformação da CD8+ em CTL? Tem várias importantes, mas a gente pode agrupar pela função, né? A IL-2 é tipo o combustível principal. Ela faz as células TCD8+ se multiplicarem, aumentarem o exército e também ajuda na diferenciação delas. Outras, como a IL-12 e os interferons do tipo 1, essas são muito produzidas logo no comecinho de uma infecção por vírus, por exemplo. Elas dão um empurrão forte para a CD8+ virar CTL mesmo. É interessante que são sinais parecidos com os que fazem a célula CD4+ virarem TH1. Mostra que está tudo conectado, né? Uma resposta coordenada. E tem mais alguma citocina-chave? Sim, tem. A IL-15 parece ser mais ligada à manutenção, à sobrevivência das células CD8+, que vão virar memória para proteger a gente no futuro. E a IL-21, que é produzida pelas CD4+, quando elas são ativadas, ela ajuda a formar essa memória CD8+, e, um ponto bem importante, ajuda a prevenir que as células CD8+ fiquem exaustas. Um negócio que a gente vai falar mais daqui a pouco. Certo. E por dentro da célula, o que muda quando ela finalmente vira um CTL? Ela pega em armas, digamos assim. Exatamente. Ela monta o arsenal dela, o interior da célula se enche de uns compartimentos, uns grânulos. Pensa neles como bolsas cheias de armas moleculares. As principais são a perforina e as granzimas. Além disso, ela se torna uma fábrica de outras mensagens importantes, principalmente o IFN-gama. E toda essa mudança interna é controlada por uns interruptores genéticos mestres, fatores de transcrição chamados TBET e eomesodermina. Eles garantem que a célula produza tudo o que precisa para lutar. Falando em limites, o material menciona esse termo exaustão das células T. O que significa isso exatamente? Não é a mesma coisa que a célula simplesmente não ser ativada, né? Parece que acontece depois. Pois é, e isso é fascinante. Exaustão não é tolerância, onde a resposta nem começa direito. Na exaustão, a célula TCD8+, ela é ativada sim, ela começa a lutar, mas se o estímulo que ativou ela, o vírus, o tumor continua lá por muito, muito tempo, pense em infecções crônicas como HIV, hepatite C, ou num câncer que já está estabelecido, aí a célula entra no estado de desligamento progressivo. Ela fica cansada. Cansada como? O que acontece com ela? Essas células TCD8+ exaustas perdem potência, sabe? Elas produzem menos daquelas citocinas importantes, como o IFN-gama, e começam a expressar mais moléculas na superfície que funcionam como freios. O freio mais famoso hoje em dia é o PD-1. Quando essa molécula PD-1, na célula T, encontra o parceiro dela, o PDL-1, que pode estar em células tumorais ou outras células normais, isso manda um sinal para dentro da célula T, ei, para de atacar. Mas por que o corpo faria isso? Parece contra o objetivo, se o inimigo ainda está lá, né? Olha, pode ser um mecanismo de segurança para evitar dano excessivo. Imagina uma infecção que dura anos. Se a resposta imune ficasse no máximo o tempo todo, poderia destruir muito tecido saudável junto. A exaustão seria uma forma de limitar esse fogo amigo. O problema, claro, é que ao frear a resposta, você acaba permitindo que o vírus ou o tumor continue lá, persistindo. E é exatamente aí que entra a imunoterapia moderna. Os remédios anti-PD1 ou anti-PDL1, eles funcionam bloqueando esse freio. É como se eles tirassem o pé do freio da célula T, liberando ela para voltar a atacar o câncer ou infecção crônica. Entendi. É um equilíbrio delicado, então. Ok, então temos o CTL pronto, armado e, idealmente, sem o freio da exaustão puxado. Como ele faz para matar a célula-alvo, seja a infectada ou a tumoral? O texto reforça que é algo muito preciso. Sim, a precisão é a palavra-chave aqui. O CTL não sai atirando para todo lado de jeito nenhum. Primeiro ele tem que achar e reconhecer especificamente a célula que ele precisa eliminar.
Isso quer dizer, ele precisa encontrar uma célula que esteja mostrando na superfície dela, naquela molécula MHC de classe 1, aquele pedacinho exato de antígeno para qual ele foi treinado. As células vizinhas, saudáveis, que não mostram esse sinal específico, são completamente ignoradas. E depois que ele encontra, como é o processo de ataque? Segue umas etapas bem definidas. Primeiro, tem o reconhecimento e a formação da sinapse imune. O CTL gruda na célula-alvo, formando um contato físico muito próximo e super organizado. Pensa numa estação de encaixe vedada e específica. Isso envolve o receptor da célula T, o TCR, e o CD8, reconhecendo o complexo antígeno MHC lá na célula-alvo, mas também outras moléculas, tipo umas moléculas de adesão, como se fosse um velcro molecular, sabe? LFA1 no CTL e K1 no alvo, que seguram as duas células juntas e ajudam a organizar essa estrutura, a sinapse. Uma vez grudado. Exato. Com a sinapse formada, o CTR é ativado para o ataque. Sinais químicos disparam dentro dele, preparando o lançamento das armas. E um detalhe importante. Nessa fase, para atacar, o CTL já não precisa mais daqueles sinais extras de confirmação, o coestímulo, que foram importantes lá atrás para ele virar CTL. Isso quer dizer que um CTL já experiente pode, teoricamente, matar qualquer célula do nosso corpo que mostre o antígeno certo, mesmo que essa célula não dê o sinal de confirmação. Entendi. E aí vem o golpe fatal. Qual é a arma principal? A via principal, a mais usada e mais potente na prática, é a liberação do conteúdo daqueles grânulos. Lembra das bolsas de armas? Depois de ser ativado na sinapse, o CTL direciona esses grânulos bem para o ponto de contato e libera o conteúdo ali, naquele espacinho mínimo entre ele e a célula-alvo. E o que tem nesses grânulos? As estrelas são a perforina e as granzimas. A perforina, o nome já dá uma dica, né? Ela age na membrana da célula-alvo. A função principal dela parece ser criar um jeito das granzimas entrarem no citoplasma da célula-alvo. Se são poros ou outro mecanismo, ainda tem um debate, mas o resultado é que ela abre caminho para as granzimas. E as granzimas? Uma vez lá dentro, a granzima B, que é a mais importante, funciona como uma tesoura molecular super específica. Ela corta proteínas essenciais dentro da célula-alvo, e esses cortes ativam uma cascata de eventos que levam à apoptose, que é a morte celular programada. É como se ela apertasse vários botões de autodestruição dentro da célula condenada. Isso garante que a célula morra de forma limpa, controlada, sem liberar coisas perigosas para as vizinhas. Os grânulos têm outras coisas também, tipo a serglicina, que ajuda a empacotar tudo direitinho lá dentro. Uau! É um sistema de entrega de míssil teleguiado, praticamente. Muito sofisticado. Mas e se essa via falhar? Tem um plano B? Tem sim. Existe uma via alternativa que não depende dos grânulos. Os CTLs, quando estão ativados, eles também colocam na própria superfície uma molécula chamada Fas-ligante, ou Fas-L. Muitas células do nosso corpo, inclusive as tumorais ou infectadas, podem ter o receptor para essa molécula, que se chama Fas. Quando o Fas-L do CTL se liga no Fas da célula-alvo, isso também dispara o processo de apoptose lá dentro. É tipo um segundo botão de morte. Mas assim, a maioria dos dados mostra que, para o CTL CD8+, a via principal, a mais relevante de longe, é a da perforina e granzimas. Entendi. E o próprio CTL? Como ele sobrevive a tudo isso, liberando essas coisas perigosas? Ele não corre o risco de se autodestruir? Ótima pergunta. Ele tem proteções, sim. Primeiro, o fato de liberar as armas de forma superdirecionada, só ali na sinapse vedada, já diminui muito o risco de se atingir. Além disso, ele tem umas defesas na própria membrana, que podem neutralizar alguma molécula de perforina que escape. E depois de dar o golpe, o CTL geralmente se solta da célula-alvo, que já está no processo de morrer, e segue em frente. Ele pode procurar a próxima vítima. É um assassino serial bem eficiente e resistente, né? Nossa, impressionante. E além de matar, essas células TCD8+ fazem mais alguma coisa? Fazem sim. Elas também são produtoras importantes de citocinas, como a gente mencionou antes, especialmente o IFN-gama. Essa molécula, o IFN-gama, é super importante para ativar outras células de defesa, como os macrófagos. Deixa eles mais bravos, mais eficientes para destruir micróbios que eles tenham engolido.
Nesse sentido, os CTL e CD8+ trabalham junto com as células T auxiliares TH1, que também produzem bastante IFN-gama. As duas ajudam a organizar uma resposta forte contra invasores que vivem dentro das células e também participam da inflamação no local. E aí, se a gente junta tudo isso, fica claro porque os CTL são assim essenciais para controlar muitas infecções por vírus, né? Principalmente aqueles vírus que não matam a célula diretamente ou que ficam soltos no citoplasma. Eles também são importantes contra algumas bactérias que vivem dentro das células, como a da tuberculose, e até contra protozoários tipo da malária, em algumas fases. Mas essa capacidade incrível de destruir células tem um lado negativo também, né? Uma sombra, como o material coloca. Exatamente. A mesma ação que é ótima para eliminar uma infecção pode, infelizmente, acabar causando dano nos nossos próprios tecidos. O exemplo clássico disso é a hepatite viral crônica tipo B ou C. Nesses casos, boa parte do problema no fígado não é causada diretamente pelo vírus. Às vezes o vírus nem é tão agressivo para a célula. O problema maior é a resposta imune. Os CTLs e outras células vão lá para destruir as células infectadas e tentar controlar o vírus. Só que nessa batalha acabam destruindo o próprio fígado. É o tal do fogo amigo causando a doença. E claro, isso nos leva de volta ao começo. Essa capacidade de reconhecer e matar é o que faz o CTL ser o herói na luta contra o câncer que a gente tenta turbinar com imunoterapia e, ao mesmo tempo, o vilão na rejeição de transplantes que a gente tenta frear com imunossupressores. São os dois lados dessa moeda poderosa. Então, para a gente amarrar tudo, as células T CD8+ começam como recrutas e passam por um treinamento bem complexo, né? Envolve as DCs com apresentação cruzada, muitas vezes a ajuda da CD4+, sinais químicos como citocinas, tudo isso para virarem os CTLs matadores. E quando estão prontas, usam um mecanismo letal super específico, principalmente com perforina e granzimas lançadas numa sinapse para induzir a célula-alvo a se autodestruir por apoptose. Além disso, liberam IFN-gama para chamar reforços. E um ponto-chave, em situações crônicas, podem entrar em exaustão, aquele estado de freio ligado ao PD-1. O que abriu portas para terapias novas e incríveis. Exatamente. E, pensando bem, tudo isso levanta uma questão bem profunda, né? Se a gente considerar essa capacidade de matar tão grande dos CTLs, mas ao mesmo tempo esses mecanismos de controle, como a exaustão, como será que o sistema imune calibra isso? Como ele acha o ponto certo entre atacar o suficiente para eliminar a ameaça, seja um vírus, seja um tumor, e não atacar tanto a ponto de destruir o próprio corpo. E olhando para o futuro, né? Como é que a gente pode, com remédios, manipular esse equilíbrio tão delicado? Como a gente pode soltar os freios com segurança para turbinar os CTLs contra o câncer ou infecções crônicas? Ou, ao contrário, como a gente pode puxar o freio de forma mais inteligente para evitar destruição em doenças autoimunes ou na rejeição de órgãos? Ajustar esse termostato imunológico continua sendo um desafio enorme, mas também uma promessa gigantesca da imunologia. Fica aí a reflexão sobre esse poder e o controle dele.